Às 11h20,7 a temperatura. Vamos conversar com o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, presidente do CODEVAT, Luciano Moresco. E a última vez que nós falamos com o Moresco, Rita, foi aqui no Troca de Ideias, no dia em que estava começando a se elevar o nível do Rio Taquari. A gente já tinha informação de muita chuva nas cabeceiras. Eu me lembro que a pauta até era outra, era consulta popular, mas a gente aproveitou e começou perguntando como é que estava o clima em Encantado. Chovia bastante naquele momento e depois foi tudo aquilo que a gente viu, né, Moresco? Então, a gente já aproveita para dizer que hoje temos sol, embora tenha mais previsão de chuva aí e que preocupa de novo nesta semana, mas para saber o que mudou em relação à consulta popular, porque a gente sabe que o CODEVAT também está se mobilizando para buscar recursos aqui para a região que foi tão atingida por essa enchente. Obrigado mais uma vez por atender a Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Independente. Pois bem, retomamos a conversa depois de ter passado por um mês aí de extremo flagelo que a nossa região experimentou e ainda experimenta e vai experimentar reflexos disso por bastante tempo, infelizmente. O que dá para falar em relação ao CODEVAT? As articulações, o que o CODEVAT fez, o que o CODEVAT está buscando? A gente fala em representatividade regional, a gente sabe que a SIC Vale do Taquari está muito mobilizada em relação às nossas empresas. A ANVAT, né, falando aí de prefeitos, e o CODEVAT também, pensando no todo aí para a nossa região. O que já dá para falar de articulações, de movimentos que foram feitos, e o que o CODEVAT espera para a reconstrução aqui do nosso vale? Pois bem, teve uma ação muito pontual do CODEVAT, e aí o CODEVAT, como ele é uma entidade, que a gente chama de entidade guarda-chuva, onde outras entidades da região estão inseridas, e a própria SIC é uma delas, associações de prefeitos e vereadores, sindicatos rurais e assim por diante, entidades empresariais de modo geral. Naquela primeira vinda, eu não tenho certeza do dia, se não me engano foi no dia 10 de setembro, a vinda do então presidente Geraldo Alckmin, presidente em exercício, alajado com uma comitiva de 8 ou 9 ministros, mais representantes de secretarias do governo federal. Houve uma articulação do CODEVAT que nos permitiu, antes da agenda principal, da fala principal, lá no auditório da Univat, uma reunião mais fechada com o setor produtivo regional, que foi uma articulação do CODEVAT, através das minhas relações também políticas, especialmente com o nosso representante do Vale em Brasília, o Maneco Hassen, né, ex-prefeito de Taquari, que nos permitiu apresentar naquela reunião um cenário que já se tinha de informações ainda preliminares, mas não se tinha todas, e ainda hoje não se tem todas, mas dos elevados prejuízos, perdas e comprometimento do setor produtivo regional. E naquele momento foi entregue, inclusive, um documento, tá, ao presidente Alckmin, aos ministros, e algumas daquelas demandas, para nossa satisfação no meio desse caos, já estão sendo atendidas, e uma delas era a própria questão de prorrogação de vencimentos de tributos, que em seguida a Receita Federal anunciou, a questão de dar prioridade para análise de compensação e restituição de créditos tributários das empresas dos municípios em calamidade, então a Receita Federal também já sinalizou isso, e também especialmente na questão da disponibilização de recursos para o setor produtivo, para as empresas, sejam para o microempresário, para o microempreendedor, para a média empresa e para as grandes empresas também diretamente afetadas, algumas indiretamente, mas também que passam por um momento muito complicado em função do que aconteceu. E não só buscando recursos para isso, mas que se supere burocracias que, por vezes, fazem com que a liberação efetiva, a disponibilização efetiva do recurso para que as empresas recuperem sua estrutura e reativem a economia regional aconteça muito rapidamente. A gente sabe que alguma burocracia sempre vai existir, porque envolvendo dinheiro público é uma demanda, um cuidado, mas a gente precisa, naquilo que der para agilizar, precisa ser extremamente agilizado, sem comprometer, naturalmente, a seriedade dos processos.
Luciano Moresco, presidente do Codevat, a gente sabe que né, se depender de anúncios, de recursos, são muitos, né? Ajudas e recursos oficiais também, né, de governos. Mas assim, a gente sempre gosta de perguntar na prática, né, o que já se pode ver, né? Eu acho que como Codevat, eu não sei se já tem essa visualização assim desses valores chegando de alguma forma, né, e já colocando em prática, talvez, principalmente em relação às empresas, talvez, né? Rita, o que tem é o seguinte, né? A liberação de recursos, não existe um recurso que está disponível num cofre lá em Brasília, agora beleza, surgiu a demanda, pega esse dinheiro e libera. Não, ele é fruto, às vezes, do contingencionamento de vários ministérios que precisam aportar o recurso. Isso envolve a questão de habitação, mas o primeiro recurso que já chegou e está fazendo um efeito, que é para a questão do socorro humanitário, tá? Eu não tenho certeza dos números, mas são mais de 11 milhões que o governo federal aportou para os municípios afetados para ajuda humanitária, que aí envolve cesta básica, que aí envolve kits de saúde, toda a estrutura que se montou nas regiões, inclusive com hospitais de campanha, de atendimento, hospitais provisórios, né? A Força SUS, eu não tenho certeza exatamente do nome, mas também na questão de saúde. Então, esses recursos de ajuda humanitária são os primeiros, porque para isso, sim, tem lá um recurso específico. Agora, para fazer o enfrentamento das outras questões, que são moradias, até a questão do aluguel social também há uma disponibilização de recursos por parte dos governos. Agora, quando a gente fala em novas moradias, e são necessárias, e a gente precisa mapear, a gente tem que se reinventar no Vale do Taquari. Regiões que nunca foram afetadas por inundações, que eram regiões que eram possíveis de se investir em um loteamento, numa construção para novas habitações, já não são mais. Então, a nossa área disponível para se construir moradias, sejam moradias populares ou não, diminuiu muito. Locais para se instalar empresas diminuiu muito. Então, os municípios vão ter que se reinventar a partir de um enorme planejamento e reestruturação das suas áreas disponíveis, tá? Só que esses recursos, vão imaginar habitação, vão fazer um projeto de loteamento, tendo a área, quanto tempo leva para fazer vamos dizer, um bloco de apartamentos? Quanto tempo leva para fazer um loteamento? Nós estamos falando de mais de ano, para que isso se comece, e mesmo que tu reduza a burocracia, e o que as pessoas vão fazer até lá? Então, nós precisamos buscar alternativas que sejam mais rápidas. Eu, inclusive, já propus em reuniões que se tenha a possibilidade de se adquirir imóveis que já estão construídos, inclusive imóveis usados, que se busque um preço que seja justo para quem é o proprietário, que também não se caia no oportunismo da exploração imobiliária, e se tem notícias de valores de aluguéis que antes disso era um valor de mercado e depois disso passou a se praticar valores exorbitantes, e aí, desculpa, mas aí vem aquele sentimento mais podre do ser humano, né? De tirar vantagem em cima da desgraça alheia. Então, a gente precisa ter movimentos que trabalhem agilidade nos processos. Para a questão de reconstrução de bens públicos, também, reconstrução de pontes, isso envolve todo um processo de burocracia. O que a gente precisa, e tem se trabalhado com a Codevat, inclusive ontem participou de uma reunião no escritório do Governo Federal em Lajeado, justamente para isso. O que se pode fazer para agilizar? Porque é isso que tem que acontecer. Os anúncios aconteceram, a sinalização do governo, ela veio como nunca antes veio, mas também porque nós nunca tivemos um fato tão grave desse gigantismo de situações terríveis, e a resposta do governo tem que ser à altura disso, mas a gente precisa agilizar. Então, o que se vê que há sim o interesse disso. Ontem, inclusive, ia ter uma reunião em Brasília, eu ainda não consegui o retorno de como foi isso, que quando se divulgou aqui que quais os bancos que operacionalizariam os recursos para que as empresas pudessem acessar, para se reconstruir, para se reestruturar, se falou só na questão de bancos públicos oficiais disponibilizarem, aí ficaria limitado possivelmente a Caixa e Banco do Brasil, e não é uma crítica a esses bancos, mas a gente tem um trabalho muito bem feito e muito próximo pelas cooperativas de crédito na nossa região. Então, é necessário que elas também possam operacionalizar esses recursos para que o dono de uma empresa, um cidadão, o empresário, tenha que abrir uma nova conta no banco que ele talvez já não tenha relacionamento, e não se possa trabalhar com onde já existe o relacionamento, o cadastro já está pronto, porque isso também tende a agilizar o processo. Então, é uma série de ações. Os anúncios são importantes, agora,
transformar o anúncio na materialização, agora é fundamental e em prazos muito curtos. Em relação à consulta popular, Moresco, o que a gente tem previsto ainda? Mudaram as prioridades, seguem aqueles projetos que já existiam e agora tem uma nova demanda, uma nova busca aí por recursos, especialmente para os municípios atingidos pela enchente, ou isso altera, se deixa aqueles outros projetos de lado? Como é que fica essa situação? Pois bem, em função do ocorrido, o Vale do Taquari não conseguiu atender o cronograma geral do Estado na consulta popular deste ano. Tanto que a nossa primeira assembleia estava marcada para o dia 6 de setembro. E não precisa dizer que o dia 6 de setembro era um dos primeiros dias do caos. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha, às vezes, nem ligações entre os municípios. Então, assim, naturalmente, essa data não aconteceu, esse evento. E nós, inclusive, em conversa com o próprio governador, quando ele esteve aqui na região, com o vice-governador, com a secretária de Planejamento, que é quem conduz o processo da consulta popular, o Vale do Taquari foi retirado daquele cronograma original. Na semana passada, na quarta-feira da semana passada, nós nos reunimos com um dos servidores do Estado, que coordena o processo de consulta popular, o Herbert, que veio a Encantada, aqui na sede do Codevate, e nós reestruturamos o nosso calendário. E não há como não reconhecer que as demandas postas nesse momento, elas precisam ser revistas. Tanto é que, por iniciativa do Codevate, tem outras propostas que foram inseridas. Era o momento de que o cidadão pudesse indicar suas propostas lá para discussão regional e depois quais chegariam para a cédula de votação, para as que seriam eleitas para receber a distribuição dos 1.700.000, que é do orçamento do ano que vem. Mas o Codevate tomou a iniciativa, em conversa com o governo do Estado, de inserir duas propostas. Uma delas diz respeito ao apoio a medidas contra inundações e secas, as atividades de defesa civil, ampliando o sistema de monitoramento e alertas. E a outra é definir o zoneamento de áreas de risco hidrológico e geológico e normas de uso e ocupação do solo, que falam diretamente com o ocorrido. Uma, a questão da prevenção, e a gente precisa ter clareza que a prevenção falhou, e aqui não é para achar culpados, mas quando a gente identificar que isso não foi suficientemente bom e não foi, a gente precisa trabalhar para melhorar isso. Se alguém quiser buscar culpados, existem os órgãos responsáveis para isso, não é função do Codevate isso. Isso existe o Ministério Público e todos os outros setores, mas a gente precisa melhorar em muito. A gente precisa definitivamente aprender com essa catástrofe que defesa civil, alerta, mobilização para evacuação é algo que tem que ser levado a sério, como vários países já fizeram, com resultados muito efetivos, inclusive outros estados do Brasil. E a outra questão que trata do remapeamento dos municípios, zoneamento e a questão que envolve a ocupação de solo. Então, a tendência é de que essas propostas sejam as que sejam inseridas na célula e com grande possibilidade de serem as vencedoras, no sentido de que o 1.700.000 do orçamento do ano que vem do Estado seja canalizado tanto para questões de alerta e melhoria das questões de defesa civil, como também para a questão de mapeamento e zonamento das nossas cidades. E em questão de valores, como é que fica a consulta popular? Não, o valor continua o mesmo, O valor destinado para o Vale do Taquari para o ano que vem, para o orçamento do ano que vem, mas que é da consulta que está sendo discutida agora, é 1.720.000, alguma coisa em torno disso, Eu não tenho exatamente o número agora. Okay. E esse valor, a ideia é de que a gente coloque ele ou numa única proposta ou em duas, para que a gente possa dividir, mas que ele se torne algo efetivo, porque não adianta nesse momento a gente dividir 100 mil para um município para uma ação, 200 mil para outro, porque diante da catástrofe e do volume de prejuízos, isso seria insignificante. Além de que a gente teria uma grande dificuldade de mobilizar os municípios, especialmente os mais atingidos, e foram a grande maioria dos municípios do Vale do Taquari, de uma forma ou outra, todos estão sendo atingidos, porque a economia ela é transversal, ela circula entre os municípios do Vale, a gente mobilizar municípios para outras demandas que não fossem essas que envolvem defesa civil e tudo que a gente precisa aprimorar. E como é que seria a distribuição desse 1.720.000? Não, isso vai ser definido no processo da consulta que segue agora até o mês de novembro. Ok. E então você falou ali, Moresco, sobre faltou prevenção.
em termos de projetos estruturantes para que a gente não sofra mais tanto, né? Pelo menos para prever isso com maior antecedência, para que vidas não sejam perdidas, embora o patrimônio a gente sabe que muitas vezes acaba sendo inevitável. Ou até não. Ontem a gente falava aqui com o responsável da Sertel, o vice-presidente da Bacia Taquariantas, o Júlio Salecker, ele falava de construção de barragens para evitar que essa água chegue em tão grande quantidade. Mas, enfim, o que o Codevate está pensando também nesse sentido de prevenção para as enchentes? Olha só, Ricardo, o Júlio Salecker, para mim não, para quem conhece ele, sabe o trabalho dele, considera ele uma das pessoas mais qualificadas para tratar desse assunto. E ele é integrante da diretoria do Codevate, tá? Então, toda essa temática, inclusive essas propostas aqui que foram inseridas na consulta popular, passaram, o Júlio estava na reunião com a gente aqui em Encantado, e passaram pela avaliação também dele, porque ele hoje, nessa questão, dentro do Codevate, possivelmente seja a pessoa com maior habilitação e conhecimento para tratar desse assunto. Então, por isso que a gente também já está trabalhando nisso com esse olhar, tá? Quando eu falo de que faltou prevenção, eu não quero aqui fazer nenhuma fala para virar manchete, mas assim, várias pessoas nas suas residências não receberam nenhum tipo de alerta de que essa água, de que o volume da água, o volume de chuva nas cabeceiras e tudo mais, poderia causar inundações em volumes talvez nunca vistos, tá? E os volumes de chuva que já tinham acontecido nas cabeceiras, eles indicavam algo sobrenatural, tá? Algo que não era natural, do que tudo a gente já viveu de enchentes, tá? Então é isso, mas eu não vejo diretamente que essa responsabilidade possa recair, vamos lá, na Defesa Civil dos municípios, porque eles são municiados, alimentados de informações a partir de um processo de defesa civil maior, que é a regional e estadual. Então é isso, a gente precisa identificar naquilo que se pecou para buscar alternativas, mas alternativas efetivas. Nós temos previsões, eu participei de uma outra reunião na semana retrasada com a comitiva, na semana passada com a comitiva do governo do estado, do governo federal, que também retornou ao Vale, lá na Univates, e o próprio governador Eduardo Leite trouxe informações de que nós teremos o mês de outubro, mas especialmente novembro e dezembro, com previsão de volumes de chuva também muito expressivos. Então, nós precisamos de ações muito rápidas para que se tenha, se tiver que acontecer algo parecido, que haja informação chegando, que seja por carro de som. Nem todo mundo está ligado em rede social e ninguém é obrigado a estar necessariamente vinculado a uma rede social para receber informação. Agora, que haja... Porque comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Então, é isso, é fazer chegar nas pessoas, especialmente naquelas que estão em áreas de risco, a informação com contundência, que seja pela rede social, que seja pelas rádios, que seja por carros de som, para que as pessoas ao menos sejam avisadas. A partir daí, se elas não tomarem a iniciativa de proteção, talvez até a própria força policial possa agir, tá? Mas pelo menos ninguém vai poder dizer que não sabia, como está acontecendo agora. Muitas pessoas não saíram de suas casas, não salvaram minimamente seu patrimônio, porque não estavam avisadas e cientes do risco que poderia acontecer e que de fato aconteceu. Tá certo. Muito obrigada, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Luciano Moresco. Com certeza voltaremos a falar muitas vezes ainda sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a vocês. 11h